Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, eu queria perguntar para cada um de vocês: se hoje você estiver sendo encaminhado pelo Evangelho misturado dentro para pervertido, para onde vai a sua vida? A sua vida, meu irmão, vai estar indo para coisas pervertidas, que vão perverter a sua fé e a sua consciência, que vão te desviar da verdade e vão te afogar em ruína e perdição. Essa é a realidade. Então, o que eu quero também perguntar é: para onde iria a sua vida se você estivesse na verdade do Evangelho genuíno? Se você estivesse na esperança do Evangelho genuíno, para onde iria a sua vida? Com certeza, ela iria para lugares onde o Senhor Jesus iria provar, onde ele iria concordar. Então é isso que você tem que pensar. Para onde você está sendo encaminhado hoje? Você está sendo encaminhado para práticas erradas que são condenadas pelo Senhor Jesus? Ou você está sendo encaminhado para o Evangelho genuíno, que faz com que você pratique coisas certas e aprovadas pelo Senhor Jesus? É isso que você tem que decidir hoje. É isso que você tem que discernir. Para qual dessas duas realidades você está sendo encaminhado? Porque aqueles que são encaminhados para o Evangelho genuíno, ou para voltar para o Evangelho genuíno, esses que atenderem a essa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus, vão continuar, ou vão voltar para o lugar certo, que é o próprio Senhor Jesus. Então, meus irmãos, você tem que começar a pensar sobre isso. Porque no tempo que resta de sua peregrinação, que possivelmente é pouco tempo, você tem que, enquanto você está a caminho do fim de sua peregrinação, você tem que se conscientizar. Você tem que discernir. E esse discernimento tem que fazer com que você se conscientize do lugar para onde você está sendo encaminhado. Porque se você estiver sendo encaminhado por estar envolvido e enredado por esse evangelho misturado de para pervertido, a consequência é que você vai chegar num lugar onde o Senhor Jesus não quer que você esteja, onde o Senhor Jesus não aprova. E é essa a realidade, meus irmãos. Muitos hoje estão vivendo assim, porque estão por aí nas denominações condicionadas, sendo arrastadas por muitas coisas pervertidas que homens pervertidos estão falando. Essa é a realidade. E o Senhor Jesus, ao ver isso, ele te aponta a saída, que é essa aqui. Ou seja, ele quer que você volte para o Evangelho genuíno. Essa é a saída. Porque quando você voltar para o Evangelho genuíno e começar a ser encaminhado a viver em tudo o que o Evangelho genuíno pode realizar em sua vida, aí sim a sua vida em Cristo vai ser saudável, vai ser aprovada. Vai na direção certa para que você seja alguém irrepreensível, para que você seja alguém aprovado, para que ninguém possa ter nenhuma indignidade que dizer a seu respeito, porque o Evangelho vai fazer isso em sua vida, vai operar esse resultado em sua vida. O Evangelho genuíno vai operar esse resultado em sua vida, de forma que a sua vida vai ser exemplar diante de todas as pessoas do mundo, principalmente no meio dessa geração corrupta e pervertida. É isso que vai acontecer. Então, meus irmãos, chegou a hora de entendermos isso uma vez por todas, porque eu não quero para você esse mal. Eu quero o seu bem. E o Senhor Jesus quer o meu bem também. Por isso,
ele envia essa mensagem aqui, tanto para você quanto para mim hoje, para que possamos, ao ver essa mensagem, nos conscientizar de que o que ele quer para as nossas vidas, daquilo que o Senhor Jesus quer para as nossas vidas, é algo bom. E tudo vai começar pelo Evangelho genuíno. Então é hora de nós voltarmos para isso, para que assim possamos prosseguir encaminhados pelo Evangelho, na prática do Evangelho, vivendo o Evangelho, se esforçando para entrar no Evangelho do Reino de Deus, como o Senhor Jesus falou, que todo homem se esforça por entrar nele. É isso que tem que acontecer. Então, meus irmãos, chegou a hora de nós tomarmos essa atitude decisiva, aprovada pelo Senhor Jesus. É isso que ele quer, tanto para você, quanto para mim, e também para todos os nossos outros irmãos, ou seja, para a igreja de modo geral. Então que isso possa acontecer conosco hoje, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseada nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje eu vou ler mais uma mensagem aqui, que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Se encaminhar por modo digno de Deus. Se encaminhar por modo digno de Deus. Por que o nome dessa mensagem é Se encaminhar por modo digno de Deus? Porque, meus irmãos, tanto você como eu, e como todos os nossos outros irmãos, toda a nossa irmandade espalhada pelo mundo, tem que se encaminhar por modo digno de Deus, sempre. E isso tem que acontecer de nossa parte, pela nossa atitude, pela nossa vontade de fazer isso. Então, nada, em tempo algum, pode nos desviar disso, de forma que venhamos a viver de um modo indigno de Deus. E infelizmente hoje muitos estão sendo encaminhados por pastores, bispos e apóstolos por aí nas denominações, estão sendo encaminhados a viverem de um modo indigno de Deus. Por quê? Porque eles estão sendo condicionados, sugestionados a praticarem coisas erradas, ensinadas por esses pastores, bispos e apóstolos, coisas que estão fora das Escrituras. Estão contrárias à sã doutrina, ao ensino que o Senhor Jesus ensinou. São coisas pervertidas, que não servem, são nocivas. Só servem para destruir a vida dessas pessoas. E esses discípulos hoje, esses irmãos, estão sendo arrastados para esses erros. Então, meus irmãos, essa é a realidade. Muitos hoje estão sendo encaminhados para práticas erradas. Então isso tem que acabar. E o objetivo dessa mensagem que eu vou ler daqui a pouco é para acabar com isso. Para que aqueles que ouvirem essa mensagem se conscientizem de que devem encaminhar as pessoas e também se auto-encaminhar de um modo digno de Deus para sempre. É isso que tem que acontecer. E eu espero que isso possa acontecer sim, de fato, de verdade, tanto na sua como na minha vida e na vida de todos os nossos outros irmãos, ou seja, na vida da igreja de modo geral. Tem que ser assim, para que quando chegarmos no final, possamos ouvir a palavra de aprovação do Senhor Jesus. E não uma palavra de reprovação. Palavra de reprovação vai receber aqueles que viveram de um modo indigno de Deus, de propósito, de forma deliberada. Porque muitos sabem que estão fazendo isso de forma deliberada, de propósito. Porque não querem deixar as denominações onde eles são pastores, bispos e apóstolos, onde eles gostam de exercer a primazia. O gosto da primazia tomou conta deles. E por gostar dessa primazia, eles dominam o povo. O povo, para eles, se tornou massa de manobra. Então eles gostam disso, gostam de mandar. Eles gostam disso, eles tomaram esse gosto pela primazia. Quando primazia mesmo só pode ser exercida em nossas vidas pelo Senhor Jesus, o cabeça da igreja. O cabeça do corpo da igreja é Cristo Jesus. Ele é o pastor e bispo de nossas almas. Só ele pode exercer a primazia em nossas vidas. Então, meus irmãos, isso tem que ser esclarecido de uma vez por todas. E o objetivo dessa mensagem que vai ser lida aqui daqui a pouco é esse.
Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui 2 textos das Escrituras. Porque o Senhor Jesus, meus irmãos, ele deu a ordem de como os discípulos, os apóstolos, os discípulos deveriam encaminhar os outros discípulos que eles iriam fazer pelo mundo. O Senhor Jesus deu essa ordem. E eu vou ler aqui esse texto. Está aqui no Evangelho segundo Mateus. Está escrito assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus está conosco até a consumação do século. Isso significa que Ele está testemunhando, está vendo aqueles que hoje estão ensinando as mesmas coisas que o Senhor Jesus ensinou, que Ele ordenou para que pudesse ser guardada. Essas mesmas coisas deveriam ser ensinadas para os discípulos, sem mudanças, sem alterações, sem deturpações, sem complicações alguma, sem tornar isso algo diferente do que o Senhor Jesus ensinou. E hoje vemos que está assim, sendo ensinado de forma diferente, de forma errada, de forma pervertida. Então, meus irmãos, essas pessoas que estão recebendo os ensinamentos dessa forma, de forma pervertida, de forma errada, de forma deturpada, estão sendo encaminhados dessa forma. E assim eles estão indo para o erro. Mas não foi isso que o Senhor Jesus disse aqui. Ele não disse para fazermos dessa forma. Ele disse para ensinarmos todas as coisas do mesmo modo que Ele ordenou. De forma igual e não de forma diferente como está aí hoje. Então, meus irmãos, essa palavra aqui do Senhor Jesus é séria. É muito séria. E você tem que receber o que o Senhor Jesus falou com seriedade em sua vida também. Para que você viva de acordo com o que está escrito aqui. E não fique mudando, e não fique deturpando, relativizando o que Jesus disse aqui nas Escrituras. Relativizando, ultrapassando, deturpando. Como muitos pastores, bispos e apóstolos por aí nas denominações estão fazendo. De forma errada, meus irmãos. De forma errada. Então, meus irmãos, nós temos que encaminhar as pessoas dentro de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou. Que foi o Evangelho, foi essa doutrina, foi a verdade, foi a graça genuína. Então é dentro de tudo isso que devemos encaminhar essas pessoas, para que tanto elas como nós possamos chegar juntos aprovados no final. E isso também foi dito para a igreja em Mileto. Vamos ler aqui um texto que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo... Aqui está em Atos dos Apóstolos. Eu não vou ler o capítulo não, depois você procura que você vai achar. E está escrito assim. Deixa eu ver aqui o texto. Assim. Está em Atos dos Apóstolos. Está escrito assim. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Então, meus irmãos, Paulo tinha total consciência de que isso iria acontecer, mas ele preveniu os irmãos de Mileto de que isso iria acontecer, para que quando essas coisas acontecessem, eles pudessem continuar pastoreando o rebanho de Deus de acordo com a verdade, de acordo com o evangelho genuíno, de acordo com a graça genuína, de acordo com tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, de forma certa, sem deturpar, sem ultrapassar, sem relativizar, sem ensinar coisas pervertidas.
porque depois que Paulo partiu, isso começou a acontecer. Esses homens pervertidos, esses lobos vorazes, e esses homens pervertidos que vieram falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, começaram a acontecer. E muitos discípulos, meus irmãos, foram atrás deles. Creram nessas coisas pervertidas, nessas coisas inventadas, nessas sujeiras, nessas coisas relativizadas, nesses erros que esses homens começaram a falar. Eles foram pervertidos por causa disso. E assim esses homens encaminharam esses discípulos para coisas erradas. Encaminharam muitos discípulos para coisas erradas. E essa é a mesma realidade que está acontecendo hoje, meus irmãos. Porque, infelizmente, hoje, muitos estão falando coisas pervertidas por aí. Muitos pastores, bispos e apóstolos, por aí nas gerações, estão falando coisas pervertidas. E estão arrastando muitos atrás deles, meus irmãos. Muitos mesmo. É demais. Tá demais isso aí. É só você ver, dá para você ver, dá para você notar, dá para você perceber. É só você olhar por aí para as denominações que você vai ver isso aí. E os maus resultados disso estão acontecendo na vida dessas pessoas. Elas estão se afogando em ruína e perdição cada vez mais, se desviando da verdade, que nós não devemos fazer. Você, eu e os nossos irmãos não podemos se desviar da verdade, por nenhuma das coisas pervertidas que esses homens estão falando. Nós não devemos encaminhar ninguém para isso. Pelo contrário, devemos encaminhar as pessoas para as práticas certas, para as boas obras, para as obras que o Senhor Jesus aprova e concorda. E ele já deixou nas Escrituras quais são essas obras, para não haver nenhum engano, nenhuma dúvida de quais são essas obras. Então, meus irmãos, esse texto, esses dois textos que eu já li aqui, já serviu para nos esclarecer, para nos firmar na verdade, para que possamos encaminhar as pessoas para a verdade de tudo aquilo que o Senhor Jesus ordenou, que é baseado em tudo aquilo que ele começou a fazer e ensinar, que hoje estão nas Escrituras para o nosso esclarecimento, para que assim possamos nos encaminhar e encaminhar as pessoas para a verdade, para o Evangelho genuíno, como está aqui. Então chegou a hora de nós fazermos isso, meus irmãos. Esse é o serviço de Deus na fé que devemos fazer. Esse é o serviço de Deus na fé que devemos fazer. Se fizermos isso, estaremos sempre sendo aprovados pelo Senhor Jesus. Estaremos sempre sem mácula. Estaremos sempre irrepreensíveis. Então é isso que tem que acontecer. E para acontecer isso, eu vou ler aqui a mensagem que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, que vai ser muito clara e evidente e muito séria para a sua vida. E o nome dessa mensagem é Se Encaminhar por Modo Digno de Deus. Então ela começa assim: Está escrito, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Meu irmão, no tempo que resta de sua peregrinação neste mundo, onde você que está em Cristo é apenas um forasteiro, como alguém hoje está te encaminhando em sua jornada de um modo digno de Deus? Se tal pessoa, que hoje pode ser um pastor, bispo ou apóstolo, não está levando você a viver de um modo digno de Deus, e sim a viver de um modo indigno de Deus, porque aquele que hoje não te diz, segundo as Escrituras, a verdade contra o dízimo, contra os templos construídos por mãos humanas, contra o gosto da primazia que eles têm, contra o cristianismo, contra a doutrina de Balaão e a dos nicolaítas, contra a prosperidade financeira, contra o amor do dinheiro, contra a deturpação das Escrituras, contra os espíritos enganadores e os ensinos de demônios, contra o evangelho diferente, contra as sofismas e os raciocínios falazes, contra várias doutrinas estranhas, contra um outro Jesus e contra muitas coisas erradas que hoje não estão te levando a viver de um modo digno de Deus. Assim, eles estão te fazendo um mal, porque estão te encaminhando em sua jornada de um modo indigno de Deus. Está escrito, a fim de viverdes de modo digno do Senhor,
para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Meu irmão, para este objetivo acontecer em sua vida, de fato e de verdade, é necessário que todo aquele que hoje está em Cristo, sinceramente, possa ouvir e entender a graça de Deus na verdade, para que, instruídos dessa forma, possamos ser encaminhados em paz, sem mácula e irrepreensíveis, para que possamos chegar, no final, aprovados pelo fato de termos vivido de um modo digno de Deus e não vivermos envolvidos e enredados por muitas coisas pervertidas que são faladas por homens pervertidos, que não estão vivendo de um modo digno de Deus e nem de um modo digno do Evangelho, porque, além de não quererem sair do sistema denominacional, ainda condicionam a muitos a ficarem nele, agindo diferentemente do que o Senhor Jesus fez quando disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Meu irmão, viver de um modo digno de Deus é falar a verdade, é obedecer ao Evangelho, é adorar a Deus em espírito e em verdade, é buscar e pensar nas coisas lá do alto, é querer viver piedosamente em Jesus, é se acautelar dos cães e dos falsos profetas. Viver de um modo digno do Senhor Jesus, ou de Deus, é estar firme na graça genuína, é praticar o novo mandamento, é não apagar e nem entristecer o Espírito, é se encher do Espírito e não se embriagar com o vinho, é não ser enganado por ninguém, é se manter na simplicidade e pureza devidas a Cristo. Meu irmão, chegou a hora de decidir se você quer viver de um modo digno de Deus, segundo a verdade da sã doutrina que Ele aprova, que você pratique. Então, decida hoje se você quer ser guiado pelo Espírito da verdade, a toda a verdade. Assim, em sua jornada e no tempo que resta de sua peregrinação, que você possa permanecer firme de forma digna na centralidade de Cristo, com seriedade e fidelidade. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem que veio da parte do Senhor Jesus hoje para a sua vida. Então, agora que você já ouviu essa mensagem séria e importante, eu espero que você possa deixar que essa mensagem possa cumprir o seu objetivo em sua vida. E o objetivo dela em sua vida é fazer com que você possa viver de um modo digno de Deus. Mas para você viver de um modo digno de Deus, meus irmãos, cada um de vocês hoje tem que sair das denominações, tem que fugir, escapar de todas as coisas que são faladas ali para aqueles homens pervertidos, que são coisas pervertidas também, para arrastar muitos atrás deles, muitos mesmo. As denominações onde se falam muitas coisas pervertidas estão bombando, lotadas de pessoas. É isso que está acontecendo, essa é a realidade. Então, para você escapar de tudo isso, para que você possa viver de um modo digno de Deus, é hora de você sair disso aí, sair fora, escapar desse fogo. O Senhor Jesus quer te arrebatar desse fogo, fazendo assim com que você possa voltar principalmente para o Cristo, o Filho de Deus vivo, que é o Senhor Jesus, para que você possa voltar a ser a igreja que Ele edificou sobre a pedra, para que você possa voltar para o Evangelho genuíno e também para a graça genuína, para que você possa voltar para a sã doutrina. Então, você tem que voltar isso, você tem que voltar hoje, para que todas as boas consequências de você voltar para tudo isso que eu falei possam acontecer em suas vidas. Possam acontecer bons resultados aperfeiçoadores. Só vão acontecer em sua vida se você voltar a viver de um modo digno de Deus, para o seu inteiro agrado. Para o seu inteiro agrado. Porque aqueles que estão vivendo hoje de um modo indigno de Deus não estão vivendo para o inteiro agrado do Senhor Deus. Não estão. Podem até pensar que estão, mas não estão. Então, meus irmãos, chegou a hora de
entendemos isso de uma vez por todas, para que assim possamos tomar uma decisão decisiva de voltarmos a fazer, a viver de um modo digno de Deus para sempre. Temos que viver de um modo digno de Deus para sempre, praticando aquilo que nos fará viver de um modo digno de Deus. Então, que essa mensagem possa nos conscientizar sobre isso, porque é uma mensagem séria, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Então, que isso possa acontecer com você, comigo e com todos os nossos outros irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.